É isso aí, moçada. Chegamos na aula 10, a última aula do nosso curso de nivelamento. Uma aula que foge um pouco daquilo que a gente vinha fazendo. A gente veio fazendo estequiometria, né, proporções e tal. E essa aula é diferente, a gente vai falar da teoria ácido-base. Na verdade, de uma teoria só, que é a teoria de Arrhenius, tá? Então ela é meio deslocada, mas ela é fundamental para o entendimento de muito da química inorgânica, por isso está no nivelamento e vale ser discutido. Gente, vamos lá, vamos tratar da teoria de Arrhenius, a teoria ácido-base de Arrhenius. O que tem ela e qual sua relevância? Bem, essa é uma teoria ácido-base, certo? Uma teoria ácido-base que é baseada, que é calcada, centrada nas propriedades da água, H2O. Tá? Então, a teoria de Arrhenius é uma teoria que visa entender as propriedades da água. Tá, como assim? Água, H2O, pode ser escrita sem perda nenhuma como HOH. Beleza, só para você ver como quebra esse negócio. E a água, gente, ela naturalmente se converte nessas duas espécies, H+ e OH-. Nem toda água se converte em H+ e OH-, mas sempre um pouco dela se converte para cá e para cá. Tá? Então, em toda água que a gente conhece, existe um pouco de H2O na forma molecular completa, um pouco de H+ e um pouco de OH-. E, na realidade, essas concentrações de H+ e OH- podem variar bastante. Existe água com muito excesso de H+, ou água com muito excesso de OH-, né? E isso afeta suas propriedades. Como assim? Né? A pergunta da teoria de Arrhenius, na realidade, é como que outras espécies, outras moléculas, afetam as propriedades da água. Só que eu quero que você entenda que a propriedade da água está bem associada a quanto de H+ e a quanto de OH- você tem naquele meio, em termos de concentração. Né? Será que tem muito H+? Será que tem muito OH-? Né? Qual deles está em maior quantidade? Então, a gente entender como outras espécies afetam a maneira como a água se comporta é, na verdade, entender como outras espécies interferem na quantidade de H+, ou interagem com H+, e também entender como outras espécies interagem e interferem na quantidade do outro íon, que é o H-. Então, o que a gente está fazendo é um negócio imensamente poderoso. A gente quer entender como as coisas interagem com a água. Mas, na realidade, entender como as coisas interagem com a água não é somente olhar para a molécula, mas olhar para esses dois íons que estão lá. Né? E eles têm tudo a ver com as propriedades que essa água vai apresentar. Tá. Aí aqui você deve estar se coçando. E isso é relevante de alguma maneira? H+ ou H- na água, isso é de alguma forma factível? Importa para a minha vida? Então, vamos ter uma conversa, eu e você? Tá? Vamos conversar aqui. Amigo, estamos interessados em entender como outras moléculas, não interessa quais, pode ser qualquer uma, como essas moléculas impactam nas propriedades da água. Se você é uma pessoa minimamente que entende quão a água é importante para o planeta, para a vida da forma como a gente conhece, isso já é muita coisa. A gente quer saber como as coisas impactam essa molécula tão importante. Mas vamos refletir um pouco? Pensa assim, se eu entendo como as coisas impactam a água, eu entendo como moléculas impactam a água do oceano, por exemplo. Então eu sei que tipo de gás eu posso emitir ou não e entender como que ele vai impactar a água do oceano. Vou te dar um exemplo. CO2, dióxido de carbono, CO2. Esse camarada em contato com água deixa a água mais ácida, ou seja, ele aumenta o H+. Você não sabe isso ainda, tá? Mas ele aumenta o H+, aumenta a acidez. Um oceano mais ácido tem uma consequência bastante importante que você deve saber, é que a água ácida ataca o esqueleto calcário dos recifes de corais.
esse processo é chamado de branqueamento dos recifes de corais. Tá? Então, entender como o CO2 interage com a água e como ele muda suas propriedades, te faz entender como isso impacta todo um ecossistema. E eu não preciso mencionar que o recife de coral é uma coisinha pequena perto da vastidão que pode ser o ecossistema do oceano. Entender como as coisas impactam a água é entender como um rejeito de uma indústria pode ou não ser liberado num rio, num riacho, que seja. Você entende se aquilo vai mudar as propriedades da água ou não, e se mudar, se isso vai ser relevante para o ecossistema que depende daquela água. E digo mais, você é feito de água. O planeta é mais ou menos 70% água. Então, entender como a água reage a outros elementos é importante. Agora, você é 70% água. Será que é relevante entender como a água reage às infinitas moléculas que conhecemos? É lógico. Né? Então vou dar um exemplo. Você sabe como que seu corpo entende a hora que ele tem que respirar? Pois é, quando você respira, você está colocando o oxigênio para dentro. E quando você expira, coloca o ar para fora, você joga CO2 para fora. Hoje mesmo eu disse que CO2 deixa a água mais ácida. Portanto, se você prende a respiração e não deixa o CO2 escapar, você está deixando o seu sangue ácido. E é assim que você sabe a hora de respirar. Existem sensores, especialmente no bulbo do seu cérebro, que controlam aquelas atividades que são não pensadas, né? Aquelas que acontecem automaticamente. Bom, esse camarada percebe a acidez do sangue e fala, putz, está na hora de jogar CO2 para fora. E aí joga CO2 para fora e você coloca oxigênio para dentro. Não apenas você respirar na hora correta, a acidez e basicidade do seu sangue é muito bem regulada. A gente vive num equilíbrio de acidez e basicidade no nosso corpo muito restrito. Qualquer pequena alteração na acidez ou na basicidade do seu sangue significa que você vai morrer, porque você funciona num intervalo bem restritinho de pH, que a gente chama, que é uma escala de acidez. Bem, te dou exemplos. Um sangue muito ácido causa uma coisa que a gente chama de acidose do sangue. Tem vários problemas de seu sangue estar muito ácido. Um sangue muito básico, por outro lado, é o que a gente chama de alcalose do sangue. Sangue alcalino, básico. Né? Então, tudo isso tem que ser entendido para que possamos compreender a química da natureza, da vida, de tudo. Né? Portanto, esta é a importância do entendimento da teoria de Arrhenius, que é a teoria que estuda a água. Tá? Então, só para a gente não ficar no blá blá blá, acidificação dos oceanos é um dos exemplos. Homeostase do seu corpo, controle da acidez no sangue é outro exemplo. Joia? Então voltamos na aula seguinte para a gente realmente aprender esse negócio, agora que você sabe que ele é relevante. Até já!